Ótimo. Gostaria de iniciar por falar em gratidão, agradecendo mais uma vez. Muito obrigado, irmãos, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Pastor Alexandre, Mazilda, muito obrigado pela hospedagem tão maravilhosa, cama incrível, a recepção também, tudo. Eu sou muito grato a Deus. Eu gostaria de ter as respostas para tudo nessa vida. Gostaria muito. Mas em momentos a gente não tem resposta para tudo, né? Muitas pessoas olham o pastor e eu quero que o pastor esteja comigo, porque o pastor sabe o que fazer. Pastor Alexandre, o senhor sabe fazer o que deve fazer em todas as situações do ministério? Eu também não. E em momentos a gente fica completamente confuso sobre o que falar, sobre como ajudar, completamente. E de vez em quando, em nossos lares, é assim também. Você fica completamente perplexo. Mesmo querendo fazer certo, como é que nós vamos passar por este momento difícil? E a palavra de Deus é verdade. Desde o princípio, todos os seus preceitos são corretos. Sabe qual é o meu problema? E eu não sei se é o seu problema. Vá comigo para Romanos capítulo 12. A primeira noite nós falamos sobre a família de Filipe. A segunda noite falamos sobre a família de Abraão. E hoje de manhã eu estava orando e pedindo a Deus, Senhor, me dê uma família para falar e eu vou falar e compartilhar alguns princípios sobre liderança hoje de manhã, mas vou falar um pouquinho sobre mim, sobre o meu problema. Nota Romanos capítulo 12, versículos 1 a 3, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos orar. Pai querido, ajuda-me a transmitir a mensagem que o Senhor tem colocado em meu coração. Pai, tenho orado, tenho rogado e sinto que esta é a direção que precisamos caminhar hoje pela manhã. Eu peço que o Senhor ajude-nos a perceber a importância de, como homens, liderarmos corretamente perante o Senhor. E, Pai, como seu povo, de nos humilharmos perante o Senhor. Ajuda-me a transmitir, Pai, qualquer decisão que será para a honra e glória do Senhor. Eu dou toda a glória ao teu santo e bendito nome, Pai. Esconda-me atrás da tua cruz e fala aos nossos corações, pois é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. E amém. Os primeiros 3 versículos de Romanos, e Romanos capítulo 12, um capítulo muito prático, porém muito difícil. Muito difícil, pois ele começa a explicar a respeito da apresentação, ele roga, ele pede, ele implora: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. E por mais espiritual que nós venhamos a ser neste mundo, todos nós ainda teremos este corpo mortal, este corpo físico, este corpo pecaminoso. E ele diz: olha, eu quero que vocês apresentem os corpos em sacrifício. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe qual é o meu problema? Meu problema é eu me sacrificar. Apresentar diariamente ao Senhor. Porque se eu não me apresento a Ele, sabe o que reina em minha vida? Reina orgulho em minha vida. E sabe, muitas vezes temos a tendência a pensar que nós não somos orgulhosos. Você é orgulhoso? Não, graças a Deus eu não. Não sou orgulhoso. Eu não ando na rua desse jeito. Ah, mas orgulhoso não é só aquele que anda assim. Né? Não, pastor, mas eu, graças a Deus, eu não sou. Tá, fala de si, eu falo de mim. Eu sou orgulhoso. Sou terrível. Sabe por quê? Porque eu acho em momentos que eu mereço. Qual lugar para estacionar que você acha que, né?
pastor a meu calibre deveria ter? Os irmãos, perdão, eu sou o pastor fundador da Igreja Batista em Carmo do Rio Claro. Já ouviram falar? É uma mega igreja. Não, na verdade, eu senti que Deus me enviou lá porque Ele tinha pessoas que Ele queria arrebanhar para si. Rebanho dele. São pessoas preciosas. E pastor Alexandre, olha, eu entendi perfeitamente o que o senhor disse sobre a melhor igreja. Eu considero a melhor igreja a de Carmo do Rio Claro. E isso por quê? Porque é o rebanho que Deus me chamou a pastorear, nos chamou a servir. Eu sou muito grato a Deus. Não é porque nós somos melhores, mas porque é ali. E sabe o que é especial sobre a sua família, sobre o seu relacionamento conjugal? Nós temos a tendência a pensar e olhar outros. E olha, é tão lindo, ai, se eu tivesse, mas na verdade o que é especial sobre o seu matrimônio é seu. É seu. O que é especial sobre a sua família é a sua família. É a família que Deus tem te dado. Sou grato pela irmã que deu o testemunho e ela repetiu, não há família perfeita. Não, pastor, mas olha, pastor fulano, a sua esposa e todos os filhos estão servindo a Deus, agora estão vindo os netos e os netos estão servindo a Deus. E quando eu vejo isso, eu falo, olha, louvado seja Deus, mas não se ilude pensando que eles não tenham problemas também. Por quê? Diariamente, eles têm que se apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Versículo 2 fala sobre a conformação. Devemos nos conformar com a palavra de Deus, a vontade de Deus e não com o mundo. Mas nota o versículo 3, onde ele diz, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Voltando àquele pensamento antes de desviar, qual o lugar que o pastor Charles gostaria de estacionar? No mesmo lugar que você gostaria de estacionar. Eu gostaria de estacionar onde o pastor Alexandre estacionou. Bem à frente. E igreja, parabéns, é o lugar onde você sempre deve honrar o seu pastor com, sendo possível, o lugar ali. Mas sabe que não é só assim no pastorado que eu acho assim? Eu acho que minha esposa deve me tratar com honra, porque é o dever dela, é o que a Bíblia diz, com respeito. E olha, quando ela não me dá a honra que eu mereço, eu então, sendo espiritual como eu sou, sendo humilde como eu sou, eu digo, olha bem, você deveria me honrar mais. Você não está mais, não há problema. Pois hoje me apresentei como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E assim nós continuamos o dia, ela frustrada e eu em paz. Mesmo ela não me honrando da forma que eu mereço. Quantos acreditam que isso acontece? De vez em quando eu tenho que lembrar ela, quem manda nessa casa sou eu. Mas peraí, quem manda nessa casa sou eu? Eu sou a cabeça deste lar. Bom, de acordo com a palavra de Deus, é Cristo que deve ser. E quando Ele nos dá as ordens, Ele também nos dá a forma de cumprirmos as ordens que Ele tem nos dado. O difícil é reconhecermos o quanto precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Amado, não importa se você é marido, se você é esposa, se você é filho, todos nós devemos procurar obedecer a Deus. No Antigo Testamento temos várias referências a povo de dura cerviz. Sabe o que é a sua cerviz? Alguém sabe qual parte do corpo é a cerviz? Exatamente. É justamente essa parte superior aqui da coluna, de dura cerviz. Sempre quando eu leio alguma passagem fazendo referência, sabe o que me vem aquela imagem de uma criança e o pai vai orar e ele fala, filho, abaixa a cabeça, vamos orar. E o filho, abaixa a cabeça, nós vamos orar. E o pai pega, como um pai correto e
deve estar colocando limites e ajudando os seus filhos a obedecer, e você, nada de violência, mas você coloca a mão na cabeça do filho. E você coloca pressão para que o filho, né, abaixe a cabeça. E um filho que já sabe, né, bom, na verdade o filho deveria, a primeira vez que o pai falasse, filho, abaixe a cabeça, automático. Essa deveria ser a resposta imediata de qualquer filho. Filho, abaixe a cabeça. Não precisa explicar. Não precisa falar, olha, filho, abaixe a cabeça. Mas sabe o que nós fazemos muitas vezes? O Pai Celestial fala, não pense de si mesmo além do que deve. Não pense além de si mesmo do que deve. E aí Deus faz assim. E quando o pai faz assim e a criança está sendo rebelde, aquela criança faz assim. O que ele está sendo? De dura serviço. Quantas vezes Deus queria o melhor para o seu povo e o seu povo? Isso aqui está tudo ruim. Maná, estamos cansados disso. Comida de anjos. Cada sabor incrível, mas isso aqui não presta. Porque nós éramos livres na escravidão. Nós comíamos dos alhos e dos porros. E olha, cada coisa mais deliciosa. Éramos livres e felizes. Eles mesmos esqueceram que Deus estava registrando a angústia de alma que eles estavam. Que Deus ajude-nos a entender, para todos nós, marido, esposa e filhos, devemos procurar nos apresentar a Deus diariamente e muitas vezes durante o dia. E nunca nos esquecer de não pensar além de nós mesmos do que deveríamos. Porque quando começamos a pensar além de nós mesmos do que deveríamos, nós justificamos a nossa transgressão contra Deus. Já aconteceu de algum dia você estar em público, maridos, e sua esposa falou alguma coisa para você que te deu aquela cutucada? Qual foi a sua reação? Foi uma reação de paz, de amor, de ok, muito obrigado, bem. Ou foi daquele, você não me desrespeita em público? Jamais me desrespeite em público. E olha, eu espero que todos entendam, eu não estou dizendo que é justificável desrespeitar um ao outro em público de forma alguma, mas em momentos, coisas, situações acontecem além do que nós esperávamos, como devemos lidar com isso como líderes, como homens, como maridos. Acompanhe-me a Marcos capítulo 10. E eu escolhi este texto de Romanos meio como introdução. Em Marcos capítulo 10, eu encontro aqui um relato sobre os discípulos. Muito obrigado, meu irmão. Agradeço. E eu vou aproveitar. Obrigado. Senão depois a Bel vai falar assim, bem, você nem tomou a água que foi levado para você. Aí ela fala, bem, eu não posso falar nada porque você fala tudo para os outros. Tá bom. Marcos capítulo 10. Nota aqui no versículo 42. O contexto, ok? O contexto é, versículo 35, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Já chegou alguém e perguntou para você como pastor Alexandre, o que você vai fazer hoje à tarde? O que eu vou fazer hoje à tarde? Eu vou dormir a tarde toda, eu sou pastor, eu vou dormir a tarde inteira, né? Tem pessoas que perguntam assim, você promete fazer o que eu te peço? Cuidado. Né? Por quê? Nota o que eles estavam querendo, versículo 36. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. O pedido foi simples, Senhor, olha, nós gostaríamos que o Senhor nos colocasse uma à direita e outra à esquerda na tua glória. Porque nós te amamos, nós queremos estar bem próximo a você, ao Senhor, né? E nós gostaríamos que o Senhor nos concedesse esse desejo, um desejo correto, um desejo, como se diz, compreensível pelo amor que tinham para Jesus. Versículo 38, mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis.
Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar à minha direita ou à esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Os 10, tendo ouvido isto, começaram o quê? Ah, mas não é possível, rapaz. Ou você ficou sabendo? André, você ficou sabendo? O quê? Olha lá, Tiago e João, os dois, se achando. Olha lá, quer sentar à direita e à esquerda. Quem são eles para sentar à direita ou à esquerda do Senhor? Ah, que desaforo. Para você saber, olha, eu vou dizer uma coisa bem sincera aqui, tá? Não estou fofocando, não. Você sabe o que os dois estavam fazendo a semana passada? Começaram a indignar-se. Versículo 42. Mas Jesus, e o que me fascina sobre a liderança de Jesus, além, né, obviamente, tem muitas coisas que poderíamos falar sobre a liderança de Jesus, mas ele sabia tudo o que estava acontecendo. E ele, faz favor, vem cá, vem cá. Sabeis que os julgam ser príncipe dos judeus, gentios, perdão, deles. Sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam. E os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui o Senhor Jesus está trazendo ao conhecimento dos discípulos, olha, os gentios, os príncipes, querem assenhorar. E em momentos nós temos a ideia de que a liderança deve ser uma ditadura. Ou seja, mãe, você me obedece porque eu sou o marido. Filho, você me obedece porque eu levanto a minha voz quando eu quero, porque eu sou o ditador e vocês vão me obedecer. Mas Jesus disse, entre vós não será assim. Um líder que agrada a Deus não liderará segundo os moldes do mundo, mas sim segundo os preceitos bíblicos estabelecidos por Deus. Agora, haverá momentos em que o homem tentará liderar sua esposa. E ela não irá seguir. Meu pastor disse, olha, sobre liderança, se você achar que é um líder, olha para trás e vê se há alguém seguindo. Porque se você se considera um líder e olhando para trás não tem ninguém te seguindo, você está fazendo passeio, não liderando. Liderança é influência. Aonde você, através dos princípios bíblicos, tem pessoas que herdam posições para liderar. Sabemos, dentro de uma empresa, dentro de uma estrutura e hierarquia militar, alguns são líderes que, na verdade, não lideram seus homens, mas lideram por causa da posição. Se você, homem, quer influenciar a sua família, se você quer liderar biblicamente, é necessário que você faça segundo os moldes bíblicos. Em primeiro lugar, o objetivo da liderança. Haverá momentos em que o homem tentará liderar sua esposa e se sentirá desrespeitado por ela. Se sentirá que ela não está honrando a posição que Deus lhe tem chamado a ocupar. Merece então a pergunta, o que é que eu devo fazer? Versículo 43, ele diz, mas não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pastor, eu estou tentando fazer certo, mas a minha esposa não está me seguindo. O que devo fazer? Bom, ora, continue obedecendo a Deus. Continue amando ela
assim como Cristo ama a igreja. Dentro desse amor, considera como você está ministrando a sua família, servindo. Não digo no sentido de que você dedica todo o seu tempo para fazer os deveres de casa, para você fazer a tarefa escolar de seus filhos. Não é esse o serviço a que me refiro, pois não é isso que Jesus está declarando. O que ele está tentando levar os discípulos a entender que para liderar você precisa ser exemplo de um líder servo. Observe no versículo 45, ele diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Eu lhe pergunto, homens e mulheres, há alguém mais merecedor de ter vindo aqui à Terra, de ter recebido todo o reconhecimento possível da criatura recebendo o seu Criador, que merecia mais reconhecimento que Jesus Cristo? Eu desconheço. Pois ele, sendo o nosso Criador, veio, não como rei, não como uma autoridade como devia, mas como um servo. Jesus Cristo veio. Mas para ajudá-lo a lembrar quem é Jesus Cristo, acompanhe Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, e o versículo 16 e 17. Aqui Paulo, sobre a inspiração do Espírito Santo, ele diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amados, da próxima vez, homens que estiver se sentindo frustrado, lembre-se de como Jesus, sem ele, nada que foi feito se fez. Ele é o Criador de tudo. Existem várias pessoas no mundo incríveis, inteligentes, que são altamente reconhecidos. Tome, por exemplo, Elon Musk. Okay? Não conheço muito sobre a vida dele, não conheço se é um homem íntegro, se não é. Sei que é um homem extremamente inteligente, que tem criado várias coisas, um grande investidor. Um homem que, se passasse por aquela porta, ele não passaria por aquela porta sem o conhecimento de todos aqui ao redor, a prefeitura fazer uma recepção incrível. Por quê? Elon Musk está vindo à nossa cidade e gostariam de fazer uma recepção incrível. Em momentos, nós, como maridos, sentimos que deveria ser essa a nossa recepção quando entramos em casa, né? A esposa ali toda arrumadinha, né? Cheirosinha, né? Esquece que ela trabalhou o dia todo, esquece que ela cuidou dos filhos o dia inteiro, esquece que a bebezinha, quando ela, né, já havia se preparado e ela, bebezinha, regurgitou tudo, esquece tudo isso, né? Nós chegamos em casa, o almoço não está pronto. Mas não é possível. Não é possível. Eu vou ligar para o pastor Alexandre, não estou aguentando mais. Cheguei em casa e o almoço não saiu ainda. Ok. E aí? Jesus Cristo, que Criador de todas as coisas, sabe o que ele veio fazer? Servir. Que tal você entrar na casa e quando perceber que não tem uma panela de arroz, um feijão, e você olhar a sua esposa e falar, bem, eu estava com tanta saudade de você, eu vejo que você está tão ocupada, vamos fazer o seguinte, vamos pedir um Marmitex hoje? Vamos sair, tem um restaurantezinho ali, simples, vamos almoçar lá, vamos almoçar. Por quê? Mas não é possível, pastor. É possível, sim. De vez em quando, um gesto gentil faz com que ela perceba Cristo em sua vida.
que ela olha para você e fala assim, mas cadê meu marido? O que aconteceu com meu marido? Ah! E de repente desperta aquele... Pensei que ia chegar gritando e você chegou com uma solução simples para fortalecer a sua família. Amado, creio eu que o motivo em que Jesus lavou os pés dos discípulos foi justamente para ensinar-lhes essa lição. Porque até ao ponto, após a última ceia, sabe qual o interesse dos discípulos? Os irmãos lembram, Mateus capítulo 26, olha Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, nós temos aqui um discurso por Pedro, ou Jesus revelando aos seus discípulos, que em breve todos seriam escandalizados nele. Versículo 31. Então Jesus lhe diz, todos vós, essa noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Peraí, os irmãos acabaram de perceber o que Jesus falou para os discípulos? Vocês todos vão escandalizar. Vocês perceberam o que Pedro falou a Jesus? Ele confrontou e contradisse o que Jesus havia dito. Não, todos os demais podem, mas Jesus, quem é Jesus? Filho de Deus, autoridade em pessoa, eu jamais me escandalizarei. Nota o versículo 34, disse-lhe Jesus, em verdade te digo. Eu acho fascinante que Jesus não mandou ele calar a boca. Cala a boca! Não. Ele não falou qualquer palavra agressiva no sentido de tentar impor a sua autoridade. Sabe o que ele disse? Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Amado, eu vejo Jesus com o coração cheio de amor, tentando preparar os seus discípulos para a tragédia que iria acontecer em breve. Mas ao invés de ouvir, sabe o que Pedro está fazendo? Eu não. Pois nota a resposta novamente de Pedro, no versículo 35. Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, quais as próximas 3 palavras? Não te negarei. Ou seja, de novo, jamais. E o que Jesus fez? Dentro da sequência, versículo 36, versículo 36, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Acho incrível que mesmo após esses 2 confrontos de Pedro, Deus ainda o convida a orar, o leva a orar. Não o colocou de castigo, não bateu, ou falou, você nem está respeitando minha autoridade, fica aí, não precisa da sua oração também não. Estão entendendo? De vez em quando as coisas não acontecem, mas observe que no versículo 38, ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e... Era só Pedro que estava ali? Não. Mas aqui Mateus relata que ele direcionou a sua palavra a alguém. E foi justamente a Pedro.
Olha como Jesus está tentando levar Pedro a entender que ele estava pensando além de si mesmo. Ele estava confiando que ele era capaz, enquanto ele estava tentando ajudá-lo a ver que Jesus era tudo, o exemplo que ele precisava seguir. Ele precisava se humilhar e aceitar o que Jesus estava dizendo. E então pergunta a Pedro, então nem uma hora pudesse velar comigo? Ele não trouxe a memória, mas eu creio, era para Pedro lembrar, Pedro, você acabou de falar que você daria a vida por mim, mas não consegue orar uma hora. E olha, eu pessoalmente creio que se Pedro tivesse entendido o que Jesus estava tentando levá-lo a entender, talvez não teria negado a Jesus e passado por tanta angústia e sofrimento. Isso é apenas uma suposição, por favor, me entendam. Não estou dizendo que isso aconteceria, mas me fascinou a forma que Jesus, como líder, ele continuou a sua liderança, não se sentiu ameaçado por ter sido confrontado por Pedro. Nota comigo em João capítulo 13, percebemos também que o assunto da última ceia, em João capítulo 13, em Lucas capítulo, vai para João capítulo 13, deixe-me apenas mencionar o fato que em Lucas capítulo 2 diz que depois da ceia, e houve também entre eles, versículo 24, Lucas 22, 24, uma contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Okay? Então, após a última ceia, eles ainda estavam contendendo quem era o maior. João capítulo 13, nota o versículo, vamos pular aqui por causa do tempo. No versículo 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando a toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, enxugar-lhe com a toalha com o que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, e os irmãos sabem, ele se recusou ser lavado. Depois vamos para o versículo 11, porque bem sabia que quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Então, depois que ele lavou os seus pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Fato, o líder, o marido, aumenta a sua capacidade de liderança quando ele serve e cuida de sua esposa. Amado, Jesus mostrou aos seus discípulos que era necessário para ser o maior. Eles estavam discutindo sobre isso. E ele então demonstrou que era necessário para que estabelecesse como o maior e seria como servo. O objetivo da liderança, em segundo lugar, a atitude da liderança. Nota Filipenses capítulo 2. Aqui nós temos Paulo exortando a igreja em Filipos acerca de como deveriam, de qual sentimento que deveriam ter. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 a 8, deixe-me ir comentando, ele diz, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito e se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. No versículo 2, Paulo diz que para ter completa paz e gozo, é necessário que haja ou que participe do mesmo amor, do mesmo ânimo e do mesmo sentimento. Qual seria esse sentimento? Versículo 3, ele apresenta que não devemos fazer qualquer coisa por contenda ou por vanglória. Agora, eu estou procurando ajudar nós, maridos, em nossa liderança, mas esse sentimento de humildade se aplica a todos, ok? Nada façais por contenda ou por vanglória. Irmãs, em momentos, o marido falha profundamente em ser o líder, mas não cabe a você uma repreensão por contenda, né?
Sabe aquelas cutucadinhas? Que né, de vez em quando dá aquela vontade de dar aquela cutucada, né? Ele frustrado entra no carro, vai dar ré, arranha o carro. A língua até coça para dar aquela... Mas não faça, porque nada façais por contenda ou por vanglória. Você fala, pastor, mas o senhor não conhece, o homem vira um bicho 15 minutos antes do culto. E eu já me arrumei, não é porque eu não tenho me arrumado. Mas é só porque eu deixei um livro, eu tive que voltar, o homem vira um bicho para ir para o culto. E ele deu ré no carro, esbarrou o carro. Eu pensei em falar, tá vendo? Isso é castigo de Deus. Mas por que você falou isso? Ah, para ajudar ele, pastor. Ué, eu não sou ajudador idôneo? Não, na verdade, você queria dar uma... Ele sempre te cobra e você quer dar uma... Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Qual deveria, irmã, ser a sua atitude? Você vê o homem todo transtornar. Rapaz, arranhar o carro para o homem é terrível. Ai, gente do céu. O carro, arranhou o carro, foi lá na alma. Você entristece por ele. Não, pastor, mas o senhor não sabe. Deixa que Deus trata da burrice do seu marido. Ok? E marido, olha, se essa é a sua atitude, você vai destruir sua família. Eu entendo, nós devemos sim fazer o nosso máximo para não atrasarmos, para não, como se diz, e tem muitas outras circunstâncias que os maridos se frustram, mas que devemos então lembrar, eu devo ensinar, devo preparar, devo ajudar a minha família para alcançar esses objetivos. Por quê? Porque nada deve ser feito a não ser por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Versículo 4 diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Maridos, jovens, tem filhos pequenos, você pode pegar a mamadeira, pode preparar a mamadeira, pode verificar que aquela sacolinha de essenciais, né, fraldinhas e tudo mais, pode você verificar que tem pelo menos 3 fraldas descartáveis lá dentro. Pode sim você verificar que está tudo arrumado. Não, pastor, isso é dever da minha esposa. Não, cada um considere o outro superior a si mesmo. É liderando, servindo, ajudando, preparando a minha família para alcançarmos juntos os nossos objetivos. Nota Romanos capítulo 15. E eu, por causa do tempo, estou pulando aqui alguns versículos, mas observe Romanos capítulo 15, o versículo 1 a 3. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo o que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Acho fascinante esses versículos, depois encorajo você a meditar sobre esses versículos. Cristo não agradou-se a si mesmo, okay? Ele não veio, fez o que ele queria. Alguns pais entram no carro, ar-condicionado, a esposa chega na igreja toda descabelada, e o marido entra todo sorridente. Eu já tenho visto isso vez após vez após vez. Olha, é triste. Por quê? Porque é um homem que somente se importa com si mesmo. Não se preocupa com a sua família. Homens, está na hora de percebermos. Nós vamos liderar, mas vamos liderar conforme a palavra de Deus, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Não batendo no peito e dizendo eu sou líder, porque aquele que tem que lembrar aos outros que ele é quem é o líder não está liderando. Líder não precisa lembrar os outros que ele ocupa uma posição. Os outros vão perceber, esta é uma pessoa merecedora de eu seguir, pois eu vejo Cristo nessa vida. O objetivo da liderança, a atitude da liderança é uma atitude de humildade. Agora nós percebemos a atividade de liderar.
Notem 1 Pedro capítulo 3 e o versículo 7. O apóstolo Paulo, nós sabemos claramente que ele foi casado, ele tinha sogra, Jesus curou a sua sogra. Depois Paulo também menciona em 1 Coríntios capítulo 9 acerca de Cefas, né, tendo a sua esposa que o acompanhava. Então nós sabemos que Pedro, ele sim tinha uma esposa, ele entendia sobre o relacionamento conjugal em 1 Pedro capítulo 3, e o versículo 7 ele diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui ele usa a palavra coabitar. Essa palavra traz a ideia de residir, de conhecer profundamente, não de algo supérfluo ou temporário. Pedro está dizendo que os maridos têm o dever de viver intimamente com suas esposas. Maridos, muitas vezes, e falo de mim próprio, mais estou preocupado com os meus afazeres do que em sentar e conversar com minha esposa. E aí por quê? Porque de vez em quando minha esposa me faz perguntas que eu não tenho resposta. Eu, como marido, eu gosto de ter todas as respostas. Okay? E quando ela me faz uma pergunta, tipo assim, finanças. E olha, eu sou firmemente crente que todo casal, mesmo os dois trabalhando, devem ter uma conta conjunta, onde as finanças, a situação é conhecida pelos dois. Okay? Aqui não vou me aprofundar nisso, mas se ela tem o dinheiro dela e você tem o dinheiro seu, vocês vão se deparar com graves problemas. Okay? Basta dizer isso. Mas não é agradável. De início, conversar sobre finanças. Não é agradável. De repente ela faz uma pergunta e isso eu tomo como se ela estivesse me confrontando. Quem manda em casa sou eu e eu tenho todo o direito a fazer qualquer coisa. Não, eu não tenho todo o direito a fazer qualquer coisa, não. Eu tenho o dever bíblico de coabitar com ela com entendimento. Eu devo e começar a conversar. E começar a explicar. Ah, pastor, se eu fizesse, ela não vai concordar comigo. O dever seu não é confirmar que ela vai concordar com você. O dever seu bíblico de marido é de coabitar com ela com entendimento. Não apenas conversar, mas deixar com que ela converse. Quantos maridos gostam de sentar e conversar com suas esposas, dando a ela o direito a falar qualquer coisa? Levante sua mão. Ok? Não estou vendo nenhuma mão levantada. Eu estou falando sobre qualquer coisa. Ok? Uma coisa, maridos, que eu tenho aprendido, e nós vamos para 21 anos de casado, no início, papai e minha esposa tentava conversar comigo e eu já lhe explicava por que o pensamento dela estava errado. Por quê? Porque não é assim. Você está deixando com suas emoções atrapalhem. Ah, bem, porque hoje eu liguei. Agora, eu estou supondo, ok? De vez em quando a Bel, creio que a irmã Zilda também, de vez em quando fica com medo quando o pastor dá uma ilustração que vão pensar que é desse jeito em casa, né? Não, mas supondo, né? Digamos que ela fale comigo: olha, Charles, a fulana de tal me ligou hoje, ela me falou isso, me falou aquilo mais e não sei o quê, e eu fiquei desanimado depois daquela conversa e, ok, bem, não liga mais para ela, se ela ligar, não atende. Pronto, resolveu. Não, mas você não entende porque não sei o quê. Olha, eu já te dei a solução, não sei para que você está insistindo. Muitas vezes as mulheres precisam apenas se expressar. Onde fala assim: ah, porque ela falou isso e eu senti que eu estou um pouco assim, e eu não sei o quê, e de repente eu estava conversando com ela, eu me lembrei que você falou isso o outro dia, e você não sei o quê, e 10 anos atrás é um comentário que você fez enquanto a gente estava chegando na... Você lembra? Você estava com o terno preto e eu com o vestido vermelho, 10 anos, gente do céu, como que lembro? 10 anos atrás, eu nem lembro disso. Aí é mais fácil cortar do que coabitar com ela com entendimento.
e falar, sabe o quê? Eu não sei, eu não entendo todo o jeito de mulheres pensar. E mulheres, olha, cientificamente comprovado, quando você está frustrada conversando com seu esposo, ele não dá conta, okay, de te acompanhar. Não dá. Os neurônios, não é que o seu marido é bobo, okay? É extremamente inteligente, mas a forma que Deus fez o cérebro masculino é diferente do cérebro feminino, cientificamente comprovado, ok? Mulheres conseguem raciocinar e falar muito mais rápido que o homem, mas a lógica do homem é mais fundamental. E de fato, logicamente, o homem consegue, muitas vezes, mas é necessário. Quando você começa a exigir dele uma resposta, ele dá aquela engasgada e é porque ele está tentando processar a informação, porque ele sabe que qualquer resposta que ele te der, se ele não te der uma resposta completíssima ali, depois ele vai ser acusado de omitir informação, de não sei o quê, então tudo. Eu te amo. Mas não é isso que eu estou querendo ouvir agora. Bem, eu estou falando que eu te amo é porque eu não estou sabendo nem como responder, mas eu te amo. E eu quero te dar uma resposta. E eu vou te dar uma resposta. Mas deixa só eu pensar um pouquinho sobre a resposta. Pastor, mas eu não quero assim. Gente, escuta. A vida é isso aqui. É diariamente, é o convívio, a forma que nós nos relacionamos dentro do lar. Alguns falam que você nunca deve discutir na frente de seus filhos. Outros falam que deve discutir. Você fala, pastor, o que eu devo fazer? Eu, pessoalmente, acho que é bom você viver de forma humilde um com o outro. E quando há um que discorda do outro, que façam de forma controlada, de forma cristã, sem gritaria, sem quebradeira. E quando é resolvido, se foi manifesto na frente dos filhos, que eles veem também a resolução dos pais resolvendo os seus conflitos. Por quê? Porque os filhos também estão aprendendo a como lidar com problemas em família. E um dia, quando eles crescerem, a informação que eles têm de como resolver, muito vai depender da forma que eles foram criados, percebendo os pais se interagir. Pedro está dizendo que os maridos têm o dever de viver intimamente com suas esposas, passando tempo com ela, conhecendo os gostos dela, as preferências delas, o medo dela, o que traz prazer a ela. Qual a cor favorita dela? Qual a comida predileta dela? O que é que você faz que ela mais gosta? Para alguns de vocês, não recomendaria perguntar isso, né? Ou talvez você vai receber. O que eu mais gosto que você faz é quando você vai para o serviço. Entra no carro e vum, embora. Se ela te der essa resposta, agradeça ela pela honestidade e faz de tudo para mudar essa opinião dela, servindo. Ela diz, a Bíblia diz, devemos coabitar como? Com entendimento, dando atenção, tempo de qualidade. Amados, desliguem os celulares. Não tem, quando a sua esposa precisa conversar, a melhor coisa que faz, e eu falo isso, reconhecendo, minha esposa está aqui, é uma área que também estou trabalhando, ok? Porque de vez em quando tem uma chamada que vem, você fala, mas eu sou pastor, eu tenho que tomar. Não, na verdade, se a minha esposa está com problema, não tem coisa mais importante. Naquele momento, não deve ter outra coisa mais importante do que as necessidades dela. Porque ela faz parte de mim. E juntos, nós servimos a Deus como um só corpo. Coloque de lado. Ah, pastor, mas eu não quero. Habita com ela, com entendimento, dando honra. E com este ponto eu concluo. Você honra sua esposa? Maridos honram sua esposa? Eu não falo só na frente dos outros, mas eu falo literalmente com o seu comportamento. Você honra ela? Você procura ajudá-la? Quando foi a última vez? E talvez cabe aqui até uma conversa. Bem, o que é que eu faço que te faz sentir honrada? E cada uma, tem algumas, por exemplo, quando eu me casei, né?
Eu cresci ouvindo, mulheres gostam de flores, mulheres gostam de flores, mulheres gostam de flores. Você tem que levar flores para a sua, né, noiva, para a sua esposa. Mulheres gostam de flores. Quantas mulheres aqui gostam de flores? Receber flores? Levanta a mão, deixa eu ver. Ok, uma, duas. Vixe, pela estatística, as mulheres não gostam muito de flores, né? Aí as irmãs falam, não compra flores não, me dá o dinheiro, né? Me dá uma bolsa, né? Me dá um sapato. Mulheres gostam de bolsa, gostam de sapato, eu sei. Né? Era isso que eu ia chegar nesse ponto aí, minha irmã. Aí um certo dia, e a Abel, toda graciosa como ela sempre é, eu trouxe lá as flores e ela, obrigado. É tipo assim, né? Fica aquela interrogação, será que eu falo, será que eu não falo? Será que eu falo, será que eu não falo? Será que eu não falo, será que eu não falo? Ô, bem, eu acho lindas as flores, mas eu prefiro chocolate. Aí o que eu fiz? Eu ensinei para ela que mulheres gostam de flores. Não é? Que nada. Eu falei, então tá bom. Agora sabe o que eu trago para ela? E eu tenho aprendido ao longo dos anos, não é só chocolate que ela gosta. Manga. Ei, gente, eu trago uma manga para casa, eu encontro um sorriso no rosto da minha princesa. Uma manguinha bem madurinha é melhor do que um chocolate quase. Como que eu aprendi isso? Coabitando. Mas não, ela tem uns gostos muito estranhos. São os gostos dela. Aprende. Só porque é estranho para você, não quer dizer que é estranho. Aprende. Uma coisa que nós casamos, e a Abel gostava, Giló. Amava Giló. E eu, quando era solteiro, eu provei Giló 3 vezes. Depois da terceira vez, eu falei, eu não quero mais Giló. Terrível. E a Abel amando Giló. E a Abel fazendo lá o Gilózinho. E ela, bem, experimenta. Amai vossas mulheres, coabitai com elas com entendimento, dando honra. Rapaz, não é que o Gilózinho estava gostoso? Sabe o que nós comemos juntos hoje? Giló. Eu descobri um lugar no Boticão, 3 semanas, 1 mês atrás. O Boticão dista o quê? Uns 120. Nós levamos os jovens para o Boticão para uma reunião de jovens. Alguém falou, não sei o que, eu vou lá no posto comprar uma farofa de Giló. No posto. Aí ela falou, bem, apressa aí, vambora, que nós vamos comprar farofa de Giló também. Vamos lá. Eu fui, que farofinha deliciosa. Sabe o que? Eu amo Giló. Tiver um Gilózinho, eu tô dentro, eu como Giló. Por quê? Porque é algo que ela gosta. Eu passei a gostar. A Bíblia diz, se nós não coabitamos com elas com entendimento, dando honra a ela, as nossas orações serão impedidas. Eu não sei sobre você. A vida é tão incerta que pela frente eu não sei qual o momento que eu vou clamar ao céu e falar, Pai, eu preciso da sua ajuda. Eu não quero que Deus faça assim. Por quê? Por eu não estar coabitando com minha esposa, com entendimento, dando a ela honra. O que é que Deus quer mudar em sua vida, maridos? E apesar da mensagem hoje ser mais direcionada para os homens, é a palavra de Deus e eu tenho certeza que tem falado também aos corações das irmãs. Amados, deixe-me encorajar, não sejam de dura cerviz. Fala, Deus, sabe o que? Eu quero que o meu lar se torne um pedacinho do céu aqui na terra. E olha, esse é o nosso desejo. Que a cada dia mais, eu falo com a Abel, nós tivemos 2 filhas, elas fora da casa, agora nós está eu e ela. E estamos ainda trabalhando em coisas para a gente estar nos alegrando mais e mais para a honra e glória do Senhor. Em momentos, os pastores que pregam dão a impressão, e não é de propósito, as pessoas pensam que ao pregar algo é porque
o pastor já tem aquele lar incrível, abençoadíssimo. Eu sou muito grato a Deus pelo lar que Deus tem me dado. Mas todos os lares, por melhor que sejam, são lares humanos. E com seres humanos, nós precisamos sempre nos humilhar, não pensar além do que nós deveríamos de nós mesmos, mas falar: Cristo, o Senhor tem a preeminência, eu vou me sacrificar, eu quero servir a Deus, porque o meu lar, eu quero que glorifique a Cristo. Vamos orar. Pai querido, agradeço ao Senhor pelo tempo juntos hoje. Obrigado por tua palavra. Abençoa cada lar representado aqui. E, Pai, para os solteiros, ajuda-os a desejar, mesmo se eles não tiveram um exemplo. E, Pai, aos casados, que o Senhor dê esperança a todos os casais aqui. Que os homens, nós, sejamos fiéis em aplicar o que temos ouvido. Que as irmãs, as mulheres, sejam fiéis em aplicar o que o Senhor tem lhes mostrado. E seja glorificado. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Pastor Alexandre.